Epa! Olha nós aí de novo! Olha nós aí de novo! É o livro falar da história da minha vida com Walter Vieira. Obrigado a todos que estão curtindo, a todos que estão comentando, falando aí da nossa programação aqui, o nosso projeto, o livro falado. Para quem está acompanhando a primeira temporada, né? Gravamos a primeira temporada, eu ainda estou de cabelo grande, com a barba grande, e a gente vai evoluindo a cada temporada que vai passando. E essa agora que a gente está iniciando já é a temporada 3. Já pensou? Então, gente, o que eu resolvi? Esses dias o meu filho estava até falando comigo, pai, é temporada, mas temporada não é coisa de filme, de série. É sim, meu filho. Mas se é um livro, o livro não tem temporada. Sim, o livro não tem temporada quando é um livro, né? Mas aqui, por que eu resolvi fazer essa etapa? Para a pessoa entender. Para você aí do outro lado, telespectadores, entender um pouco da situação. Por isso que eu faço a parada da temporada, dos episódios e da quantidade de tempo. Que não é para não prender muito vocês aí, que eu sei que às vezes é um pouco chato a gente ficar ouvindo explicações, mas você que é meu fã, você que curte o meu trabalho, que está curtindo essa temporada, muito obrigado. Muita gente está falando comigo, olha, que legal, que exemplo de pessoa que você é. Muito obrigado. Então, eu estou querendo passar aqui, não um santinho dessa história, não. Eu não estou querendo passar como santinho dessa história. Eu estou contando simplesmente se eu estou aqui, porque, infelizmente, nessa história, né, a gente vai, cada história que a gente vai contando é uma perda que vai tendo na nossa vida aí, infelizmente. Mas a vida é assim. A vida é feita de escolhas. Cada um tem a sua escolha. A minha escolha foi fazer o que eu sempre faço, que é cantar, é compor. Então, o meu grande sonho foi essa temporada, de fazer esse projeto. Agora eu estou tendo essa oportunidade aqui nas redes sociais. E você aí do outro lado, está gostando? O que você está achando dessa ideia? Então deixa seu like, sua curtida, deixa seu comentário positivo, negativo, tanto faz. Negativo, tem muita gente aí negativo, mas eles não deixam aqui no comentário, eles preferem falar comigo pessoalmente. Então para mim não faz diferença não. Então eu comecei já totalmente errado, vamos começar o que eu sempre faço, agradecendo. Obrigado, Deus amado, todo-poderoso, em nome do seu Filho Jesus Cristo, meu Pai. Mais uma vez estou aqui com a sua permissão de fazer esse projeto que eu sempre lhe pedi, meu Pai. Então eu te agradeço e te peço perdão pelos meus pecados, por tudo que eu tenho feito, falado e pensado que não é do seu agrado, meu Pai. Eu te agradeço pelo pão de cada dia, te agradeço pela minha vida, a vida da minha família. Te peço proteção, meu Pai. Proteja meu filho, a minha esposa, proteja todos que estão ouvindo e assistindo essa programação neste momento. Chegamos! É isso aí. Então vamos dar início aí esse projeto, mas antes disso se inscreva aí, deixe seu like pra gente, que a gente está crescendo aos poucos, né? Está crescendo. A primeira temporada tem poucas visualizações, a segunda temporada já tem bem mais visualizações. Então, você que está acompanhando agora a terceira, tenta voltar lá na primeira, você que não assistiu, para você entender um pouco a história. Às vezes você pega pelo caminho e fica sem entender do que aconteceu, mas vem mais coisa bem lá atrás, né? Quando eu comecei falando dos anos 90, né? A primeira perda em 94, a segunda em 98, e aquela nossa saída de um local para o outro. Então, eu agora estou já em 2000, já estou em 2003 aí diante, né? Então, eu parei na história do Luiz. Agora a gente vai voltar aqui de novo na história do Luiz. Como eu falei que o sonho do Luiz sempre foi ter carro, ele conseguiu. Só lembrando que depois que a minha mãe veio morar nesse local onde morava todo mundo junto, que eu acabei ficando sozinho ali, a minha mãe foi para um lugar, a minha irmã foi para outro, meu irmão foi para outro, o meu irmão Luiz, né? O Luiz, só lembrando, era o mais novo. A Gilza, a qual lá no inicinho da história que eu falei que eu ia começar a falar na Gilza, eu já aí na segunda temporada já comecei falando nela, e agora a gente está iniciando a terceira temporada. A gente vai aí sempre tá falando também na Gilza, porque a Gilza não foi criada com minha mãe. A Gilza tinha uma vida estruturada muito boa, um casal de filho, um marido muito bom, tá? Depois ela se separou, depois a gente vai entrar na história da Gilza. Agora a gente está na história do Luiz. O Luiz, depois que ele foi trabalhar lá nesse local
da Petrobras, uma firma contratada pela Petrobras, a qual depois de um tempo eu fui trabalhar também. O Luiz, ele saiu dessa empresa. Ele saiu dessa empresa e começou a trabalhar por conta própria, lotada. O Luiz tinha vários contatos. O Luiz tinha muitos contatos com polícia, com ex-bandido, qual o local que a gente morou. E o Luiz tinha um grande sonho dele, né? E ele construiu a casa dele, e morando já com a sua mulher, com o seu casal de filho, ele arrumou uma casinha em cima da casa dele para minha mãe. Ele levou minha mãe para morar lá, minha mãe e Paulo. A minha mãe e o Paulo ficou morando lá com ele. O Paulo, depois daquele acidente que ele teve, que ele ficou 6 meses de cama, minha mãe cuidando dele, ele, por um tempo depois, uns 6 meses, 7 meses depois, ele passou a sair de novo, mas ficava 2, 3 dias sem voltar. 2, 3 dias sem voltar para casa. E aqui ficava naquilo, não ia, não voltava mais. Às vezes ele ia para lá, levava um dinheirinho para minha mãe. Minha mãe já tinha ficado cega de uma das vistas por causa do catarata, né? E a outra já estava meio perdendo a visão. A minha mãe ainda já com seus 74 anos, por aí, minha mãe já com seus 74 anos. E eu continuei trabalhando na Petrobras, continuei lá firme, namorando a minha mulher. E para resumir um pouco a história aí do Luiz, para a gente não se perder no foco, que daqui essa temporada agora, daqui para lá, é sobre o Luiz. O Luiz, depois que ele saiu da Petrobras, a gente tinha muito poucos contatos, porque a gente morava distante. Ele morava num local mais distante do que o meu, e a gente tinha poucos contatos. Como o sonho dele foi sempre ter carro, ele tinha um carro, um Gol novo, e pegou e trocou esse carro num Ômega, daqueles carrão da época, aqueles carro moderno, 4 portas, lindo, pretão. Ele trocou, sendo que aquele carro era clonado. E Luiz tinha uns contatos meio estranhos, eu já não tinha mais aquele contato com ele. O nosso foco, eu e do Luiz, a gente sempre tinha um porém, a gente falava assim, a gente nunca mentia um para o outro. Sempre a gente jurava alguma coisa. Eu jurava, eu quero ficar cego se eu estou mentindo. Eu quero, mas a gente nunca juramos nossa mãe. Sempre jurava outra coisa, mas a gente sabia um do outro que não estava mentindo. Um certo dia, a minha mãe falou que ele estava com uns contatos meio estranhos, com pessoas chamando ele no portão, sempre conversando nas escondidas. Só lembrando que o Luiz era o irmão mais novo, tá, gente? Ele estava aí já com seus 27 anos. Ele já estava com seus 27 anos, nesse período aí. Aí ele foi com aqueles contatos. Uma vez ele me ligou, falou, a gente tratava um outro assim, moleque pra lá, moleque pra cá. Ele falou, moleque, eu peguei um carrinho aqui, é um carro de mulher, aqueles carros modelo carro de mulher. Você não quer deixar ele contigo aí na tua garagem não? Que é onde eu morava, quando eu morava de favor. A gente morava debaixo de uma garagem, mas eu já saí da garagem e fui morar na casa. Da casa onde era a garagem, que estava em obra ainda. Aí, só que ele falou, só com que esse carro, cara, é clonado, mas não vai dar problema para você. Eu falei, não quero não. Não, aqui não. Não quero, não vai dar nada. Eu peguei ele aí, peguei baratinho, não sei o que. Eu falei, não, aqui não quero e pronto. Passou um dia, a minha mãe falou que ele estava com uns contatos meio estranhos. Aí eu chamei ele para conversar e falei, cara, olha só, o que você está fazendo na sua vida? O que você está aprontando? Me diz. Não, moleque, não estou aprontando nada não sei o que. Falei, você sabe que a gente vivemos nossa vida, passamos por várias coisas, perdemos 2 irmãos, nunca precisamos fazer coisas erradas. E então esse caminho, cara, falei para ele, você tem certeza que você não está fazendo coisa errada? Não estou não, cara. Eu juro, não sei o que. Aí eu falei, esse caminho só tem 2, cara. Só tem 2. O primeiro é o caixão, debaixo da terra. O segundo é a cadeia. E se você cair na cadeia, eu não tinha conhecimento do que ele estava fazendo, tá, gente? Eu não sabia de nada dele, porque a gente já não estava mais convivendo junto. Ele vivia com a família dele, eu vivia com a minha.
lá debaixo da garagem, já namorando a minha mulher. Minha mãe estava algum tempo passando uma temporada comigo debaixo da garagem. Paulo às vezes ia, mas só chegava bêbado, eu não deixava ele entrar, ele voltava, dormia sei lá onde. E eu conversei com ele, falei, esse caminho só tem dois, cara, ou a cadeia ou a prisão. Se cair na prisão, pode esquecer que tem irmão que eu não vou nem lá. Eu fui realista igual eu fui realista com a minha irmã, depois quando ela precisou de uma das filhas dela, já de maior, arrumou um problema lá no local e ela queria que eu trouxesse a filha dela para morar comigo. Eu falei, não senhora, comigo não. Cada um tem as suas responsabilidades. Foi duro o que eu falei com ela, mas foi realista. Eu sou realista. Eu nunca roubei nada de ninguém, não precisei ficar corrido da polícia, nada disso, e eu vou botar pessoas que fez coisas erradas na minha casa para depois eu pagar as consequências. Eu falei com ela, não, uma coisa eu dei certeza para ela, Deus não vai deixar acontecer nada com a tua filha. Ela vai ter um livramento, mas ela vai aprender com isso. E não sei se aprendeu, depois ela já casou, já tem 2 filhos lá, e ficaram um pouco meio chateados comigo. A minha irmã não, mas a minha sobrinha ficaram meio chateadas comigo, e é a vida que segue, cada um tem a sua vida. E o Luiz era um rapaz novo, era um garoto novo, ele não tinha, ele nem parecia que ele tinha 2 filhos, ele tinha 27 anos. Aí eu lembro que deu uma doença na boca dele, que para tu ver, ele novo, os dentes dele caiu todinho, ele ficou banguelo, o garoto novo usando dentadura, as 2 dentaduras, porque o dente dele foi saindo, tudo grande, tudo na raiz, sabe? Ele perdeu os dentes todinho. Uma doença que deu, não lembro o que foi, ele também não sabia o que era na época. Isso, a gente já está pulando aí, para resumir um pouco essa história, a gente já está pulando aí para 2006. De 2003 já demos uma pulada para 2006. Um certo dia, a Luiz, eu estava trabalhando na Petrobras, a minha mãe falou que ele tinha sumido. Ele sumiu, Luiz sumiu, ficou 2 dias praticamente sumido. Isso foi numa sexta, perdão, numa sexta ele me ligou, na quinta-feira ele me ligou, pedindo para deixar esse carro comigo. Na sexta-feira, ele não voltou para casa. Segundo os moradores lá de onde ele morou, veio um carro da polícia, não, um carro normal com 2 caras com colete da Polícia Civil. Botaram ele e um outro cara dentro do carro e levaram. Aí ficaram sem notícia dele. Paulo ficou um pouco meio chocado, desesperado com aquilo, mas o Paulo bem que já sabia do que tinha acontecido. Porque o Paulo, como ele catava ferro velho, o Paulo ouvia coisas. E minha mãe nesse dia estava sozinha em casa. Aí ela me ligou, rapidamente eu fui para lá para saber o que tinha acontecido. E Luiz sumiu. Ele sumiu numa sexta-feira. E aquele desespero, a Gilza já estava passando uns dias com a minha mãe, a mulher dele também já não estava morando mais com ele, já não era mais marido e mulher, mas moravam na mesma casa por causa dos filhos. Não era marido e mulher. Isso numa sexta-feira que aconteceu isso, que ele sumiu. Aí passou sábado e nada de Luiz. A gente já entrava em desespero. A minha mãe, quando ela teve aquelas 2 perdas lá no início, Wagner e Joel, minha mãe foi se acabando um pouco. A minha mãe já a pele franzida, o rostinho já meio enrugado. Mas eu sempre amei a minha mãe, eu sempre fui respeitador. Eu nunca faltei com desrespeito assim com a minha mãe. Infelizmente, os meus irmãos eu já não posso falar o mesmo. Mas a minha mãe, eu sempre cuidava dela. Só que ela sempre me pedia assim, meu filho, nunca me prenda na casa de filho. Eu gosto de viver a minha vida. Eu gosto de viver a minha vida. Não me prenda na casa de filho, porque eu gosto de comer. Minha mãe tinha o diabetes dela era autismo. Era muito alto. Mas ela, como ela morava sozinha, ela fazia o que ela queria. Então, às vezes, ela ia para o hospital com diabetes bem alto, 500, 600. Os médicos ficavam sem acreditar que ela estava de pé. Para resumir um pouco a história, aí o Luiz, quando eu fui nesse dia, todo mundo preocupado com ele, aí no domingo acharam o corpo do Luiz, no domingo, já em fase de decomposição.
eu volto a falar para vocês essa